e não consegue enxergar direito, pode acessar diretamente a cartilha nesse primeiro link, e a última mensagem aqui é um link da reunião que vocês podem também enviar para outras pessoas que vocês acham que conseguem participar e que tem interesse de participar. Os dois links estão aí. Eu acho que chegou aí Derek. Bom, acho que para a gente não também avançar muito o horário, vamos começar aqui esse processo. A gente já está com 21 pessoas aí, já é um bom quórum para início, aí quem for entrando vai pegando o bonde, né? Primeiro, agradecer a todos e a todas que estão participando aí nesse momento, que aceitaram esse convite da equipe do Fujuca. Tem muita gente boa daqui da Cidade do Cabo e de outros locais também, e gente que conhece mais ou menos o Fujuca, mas que entendem que alguma coisa de útil a gente construiu, muito ou pouco a gente vem construindo. Então, abrir essa fala agradecendo a todo mundo. A ideia da cartilha, ela é bem simples, né? Nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco de como se deu esse processo de construir a cartilha, né? De onde saiu essa ideia, como a gente conseguiu botá-la para frente. O Fujuca é um fórum, como o próprio nome já indica, o Fórum de Juventudes da cidade, que é uma organização que milita aí há 5 anos pela construção de políticas públicas para a juventude na Cidade do Cabo, né? E quem nos conhece também sabe que, quem nos acompanha, sabe que um dos nossos temas centrais de militância, de discussão, é a redução da... Galera, chegou aqui o pessoal do Regulando Narrativas também. Já eu falo um pouquinho deles. Então, como eu ia dizendo, na Fujuca, esse Fórum de Juventudes, essa organização que há 5 anos vem trabalhando com direitos da juventude e políticas públicas para a juventude aqui na Cidade do Cabo, e um dos nossos eixos centrais de atuação, tanto na militância quanto na formação, é a redução dos índices de vulnerabilidade social da juventude à violência no Cabo de Santo Agostinho. Então, para quem não sabe, desde o ano de 2014 que o Cabo é a cidade no país inteiro com o maior índice de jovens vulneráveis à violência. Esse índice, ele, em outras palavras, quer significar que nosso território, é o território no país inteiro onde a juventude está mais próxima a ser vitimada pela violência ou se tornar um agressor. E esse índice ele é composto por diversos elementos sociais, econômicos, políticos, jurídicos, que dão essa indicação da cidade onde a juventude se encontra mais próxima a essa vitimação. Das duas mãos é uma vitimação, né? Seja da pessoa que sofre a violência ou da pessoa que comete a violência. Então, nesse nosso caminhar, muito já foi feito, né? Seja no campo da formação, de ir na Câmara, de juntar pessoas para debater essa temática, seja no campo da atividade política no sentido amplo da palavra, né? Política não partidária. Outro elemento do Fujuca é que nós somos um fórum, assim como o Centro das Mulheres, que é uma entidade da cidade que não é vinculada a partidos, nem a empresas, né? Uma entidade não governamental. A gente também não recebe apoio nem do Estado, nem desses outros
essas outras entidades. Então, a cartilha, para já começar falando dela, a cartilha ela foi fruto de uma... Derek está até por aí, ela foi fruto de uma parceria da Visão Mundial, né? Não sei se todo mundo aqui conhece a Visão, mas depois vocês podem até dar uma procurada no Instagram. A Visão Mundial é uma organização alemã, mas que trabalha no mundo inteiro, inclusive aqui em Pernambuco, e no começo desse ano eles abriram um edital em parceria com o Fórum Pernambucano, o Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco, para atividades sobre controle social, juventude, controle social e violência. Então, houve uma formação e dessa formação abriu-se um edital e uma das entidades que ganhou esse edital foi o FOJUCA. E a gente ganhou esse edital justamente com a cartilha que hoje apresentamos a vocês. A ideia que nós levamos para lá foi construir um documento pedagógico, né, um manual mesmo, pedagógico, um manual de formação, para que os jovens, mas não apenas os jovens, candidatos, como temos muitos aqui, né, pré-candidatos a vereadores, pessoas que trabalham nas corporações do Estado, seja ele em secretariados ou nas instituições de defesa, né, como a polícia, e pessoas que trabalham com a educação, seja a educação artística, né, como a gente tem aqui Domingo Sávio e outras pessoas que trabalham com a educação artística na cidade, mas com a educação formal, né? Então, a gente resolveu fazer esse trabalho a partir desse edital que nós conseguimos na Visão Mundial. E o processo de construção, que é o nosso próximo tema, que o Glaubert vai falar, ele foi muito interessante porque, como todos nós que compomos somos jovens, né? Nós estamos nessa faixa aí de juventude, mas a gente queria também trazer outros atores sociais para essa discussão. E foi nessa reflexão que a gente pensou, por que não ir para uma escola? Já que a escola fala tanto, tem muita gente no FOJUCA que é licenciando, né? E mesmo não sendo licenciando, são pessoas que têm essa visão do papel que a escola tem, né? A escola não é a salvadora da pátria sozinha, mas ela tem um papel muito relevante nas questões de segurança pública. Uma outra ótica de segurança pública precisa ter a educação no seu horizonte. E aí a gente pensou justamente, por que não trabalhar com a escola? E aí nós resolvemos ir até Ponte dos Carvalhos, que é o bairro com o maior índice, né, dessa cidade que já é o maior índice de vulnerabilidade do país. Ponte dos Carvalhos é o que agrega a maior vulnerabilidade dentro da cidade. Então a gente resolveu ir até Ponte dos Carvalhos, escolher uma escola pública de Ponte dos Carvalhos e, em parceria com esses estudantes, a partir do que esses estudantes eles falavam, eles relatavam sobre a vida deles e sobre aquilo que afetava a eles nesse processo de vivência, né, em uma comunidade atingida pela vulnerabilidade social de todos os lados, né, seja a falta de educação de qualidade, a falta de esporte, de lazer, cultura, e também a vulnerabilidade nessas relações com a segurança pública. Então, a partir disso que os estudantes expuseram para nós, nesse processo de formação que nós fizemos, né, formação e coleta, né, uma pesquisação, para colocar em termos mais científicos, a partir desse momento de pesquisação, a gente conseguiu elencar os temas gerais que compõem essa cartilha. Eu acho que agora a Glaubert pode... Glaubert está por aí, não sei. Pode apresentar como se deu esse trabalho lá. Eu acho que ele acabou de cair. Mas Fagner está por aqui, Fagner foi com a gente também. Fagner, conta para a gente aí um pouco, uma síntese geral, né, daquilo que a gente fez na escola lá em Ponte dos Carvalhos, que foi o mote central, né, a base para construir essa cartilha. Como é que se deu esse processo lá? O processo lá na escola, a gente inclusive estava em dúvida, né, em qual escola fazer no Cabo e tal. E a gente até escolheu o local, né, de Ponte dos Carvalhos, já por esse histórico, né, de violência aqui na cidade. E a gente foi para uma escola estadual justamente por causa da juventude, né? E aí a ideia
era aplicar essas metodologias ativas, como diz Matheus Mariano, para capturar a realidade daqueles jovens, né? E aí, a partir do relato, né, das experiências dessa juventude, a gente conseguir ver quais são as maiores violências que eles passam, né? E aí o tchan, né, desse trabalho é justamente isso, né? No caso, não uma coisa a partir do Fojuca, né? Porque a realidade dos jovens que compõem o Fojuca pode ser diferente da maioria da juventude do Cabo. E aí, no caso foi isso, né? Como é uma escola, né? Uma escola onde é um ambiente mais diverso, tem gente praticamente de todo tipo. E aí a gente foi na escola, consegui capturar essa realidade, e a partir desses dados, né? Dessas informações dos estudantes, a gente conseguiu tirar algumas informações para poder compor a cartilha, né? O Manual de Segurança Pública para a Juventude Cabinho. Inclusive, a metodologia que a gente usou foi advinda, né? Para quem não sabe, eu sou cientista social de formação e atualmente mestrando em sociologia. A gente também tem a Line, que é do Fojuca, e é também cientista social em formação. Eu já estou formado e ela está em formação ainda na UFPE, que eu pesquiso no mestrado, que é justamente a relação escola, juventude e violência, adaptando um método, uma metodologia que a gente trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco, uma pesquisa que eu pude participar da equipe gestora dessa pesquisa, que é sobre o Teatro Social dos Afetos, uma metodologia de pesquisa social baseada no teatro especificamente de Francisco Boal, um grande teatrólogo brasileiro, do Teatro do Oprimido, e essa metodologia de Teatro Social dos Afetos, ela foi criada por uma psicóloga da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é Kelly Fernandes, entendendo como a gente, a partir do teatro, pode trabalhar a questão dos afetos e do afeto como um componente político. E a partir daí, eu extraí alguns jogos, a gente sentou com o Fojuca, bolou como é que ia para a sala e como extrair, né? Porque trabalhar com juventude é complexo, né? Sobretudo se você não tem uma sistematização de estar lá acompanhando, as pessoas até têm um pé atrás, sobretudo num tema tão delicado como esse, mas funcionou muito bem essa ligação aí entre psicologia social, sociologia e o movimento social, e a gente conseguiu conversar com os estudantes sobre isso. O Clabert caiu e não conseguiu voltar, e ele gravou muito um momento dessa nossa ida até a escola, que foi quando, num desses jogos teatrais, a gente, conversando lá, os estudantes, eles montaram uma cena onde era um bloco real, que acontece em Ponto dos Carvalhos no Carnaval, e houve uma briga nesse bloco, né, por conta de um assédio. Na cena que eles montaram, uma mulher sofria assédio, e aí o namorado dela, ele ia resolver esse problema do assédio na porrada. E na reflexão sobre a cena que os estudantes mesmo montaram, a gente não interferiu na construção dessa cena, deixou eles livres para falarem o que quisessem. Algumas pessoas, né, boa parte, na verdade, do grupo que estava lá trabalhando com a gente, falou que a violência, né, a porrada, era a única solução possível. A única forma de diálogo, o grupo falava, né, a única forma de diálogo possível é através da porrada. Se não for na porrada, a gente não consegue chegar a um denominador comum. Isso marcou muito Glaubert, ele sempre fala, e aí, como ele caiu, eu trouxe isso para também compartilhar com vocês aí um pouco dessa experiência de estar na sala, né? De entender um pouco de como é que a juventude do Cabo se pensa, né? Essa questão da cultura da violência, como isso está enraizada na nossa juventude, né? Afinal, nós não é à toa que nós somos um país tão violento. Isso está enraizado em outros processos
que vão além da política, que vão além da justiça, da própria polícia, são processos culturais e que a gente acaba reproduzindo sem nem saber que está reproduzindo, né? Quando viu, já fez. Então, eles nem conseguiam refletir de onde vinha essa ideia de que não, só se resolve na porrada, só se resolve na violência. Então, acabou que isso daí foi algo que surgiu. Ana, se José Henrique caiu, Ana tá... Não sei se também, Ana. Para a gente caminhar mais na apresentação, Ana, da cartilha, compartilha com a gente aí um pouco de como foi construir mesmo o texto, né? Ana ficou responsável, José Henrique está no ônibus, não vai nem conseguir falar. Ele com Ana construíram uma parte da cartilha. Eu vou até botar aqui para apresentar a cartilha, para que vocês possam ver. Vou abrir aqui a câmera. Essa aqui, compartilhando aí com vocês. Já chega. Foi? Foi. Todo mundo está conseguindo ver? Se vocês também não conseguirem enxergar, o link está no chat, o link que dá no Google Drive do Fojuca, que vocês vão poder enxergar melhor, baixar no celular até. Então, aí a gente tá uma parte da cartilha, né? Já eu mostro a outra. Então, Ana, conta aí um pouco dessa tua experiência de construir essa cartilha. Qual foi o tema que tu pegou e tal? Por que a gente botou ele? Só um detalhe, quem não conseguir enxergar, tem como com a pinçazinha dos 2 dedos dar um zoom na tela que dá para abrir, caso vocês não estejam conseguindo ver, estejam pelo celular. Nós dividimos em duplas alguns temas, e aí, no meu caso, eu e Glauber, que a gente ficou sobre racismo, e tiveram outros subtemas, como, por exemplo, violência contra a mulher, enfim. A quem recorrer, então a gente dividiu isso. Só um minutinho. Esse aqui então, nós dividimos isso. Cada um ficou durante um tempo para trabalhar com isso. A partir de tudo que foi pego, de todas as coisas que foram ditas pelos meninos na escola, nós pegamos essa parte, digamos, mais grossa e lapidamos a partir dos temas que foram subdivididos para cada um. Construímos o texto. A gente sempre pensou um texto que fosse fácil de leitura, que visualmente fosse algo atrativo também, que a gente está lidando. A ideia da cartilha não é só para pessoas que têm interesse na área, mas também para os próprios jovens, até porque eles foram que ajudaram a construir tudo isso. Então teria que ter um diálogo, uma escrita que fosse interessante para eles lerem. Então, em dado momento, vocês vão ver coisas que lembram uma conversa do WhatsApp, por exemplo. Balãozinho do WhatsApp. Foi basicamente assim que a gente pensou em construir e fazer os textos. Tá aí na tela de vocês a parte que versa sobre violência contra a mulher. Tem uma bonequinha desenhada, né? Toda a arte da cartilha, a concepção artística e disposição dos elementos gráficos foi feito também por uma jovem do Cabo, que foi a Renata Saturno, que é de lá, de Ponte dos Carvalhos, e é formada em design, trabalha com isso, e ela que pensou todo esse visual da nossa cartilha. Então, onde está essa bonequinha, outra coisa que vale ressaltar, esses desenhos, né, esses bonecos que aparecem na cartilha, essas animações, são construídas a partir do que mais se repetia na escola, né? A gente fez questão de não trabalhar com estereótipos de corpo que não diziam respeito àquelas pessoas que estavam na escola. Então, muitas meninas da escola, elas utilizavam tranças, né, no cabelo. Então, o desenho da mulher na cartilha tentou reproduzir isso. Muitos meninos
eles tinham esse corte de cabelo, né? E essas listras na sobrancelha, a questão da moda. Então, a gente também trouxe isso para que a cartilha ficasse o mais próximo possível dessa realidade, que não evitar trazer aquelas figuras que não geram identificação. Então, nessa parte onde tem a boneca, a gente consegue ver a lei de importunação sexual, a lei do desembarque de ônibus e a lei do feminicídio, né? Todas elas relacionadas à violência de gênero. Em cima, na cabeça da boneca, tem um diálogo, isso que eu não estava falando, né? Como se fosse um diálogo do WhatsApp, de uma conversa. A gente pensou também uma ideia de Elaine, inclusive, de a gente construir a narrativa da cartilha a partir de uma conversa do WhatsApp, como se isso daí fosse uma conversa do WhatsApp para o texto ficar mais maneiro. Então, onde tem o bonequinho desenhado com o nome Jovens Unidos em cima, vocês podem ver um resumo bem breve sobre o que é segurança pública, quais são, de acordo com a Constituição, as instituições que trabalham com segurança pública no país. Em cima, né, esses balõezinhos de conversa no WhatsApp, é como se fossem dois jovens conversando sobre... conversando no senso comum mesmo sobre a questão da segurança, né? Embaixo a gente tem já como se fosse a passagem do senso comum para uma leitura mais refinada, e aí querendo fazer esse link, que propondo a desnaturalização e o estranhamento da realidade a partir desses conceitos. E no meio a gente tem aí o fato e fake, que todo mundo fala sobre todos os temas. Hoje todo mundo é especialista em tudo, mas nem sempre aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, é realmente verdade. Tem muito que é fake, tem muito que é verdade. Então a gente pegou coisas que apareceram na fala dos meninos e das meninas na escola, e aí a gente separou aquilo que é fake e aquilo que é fato, né? Já começa naquilo que eu falava para vocês, né? A violência é a melhor forma de resolver os problemas? É fake, né? Com certeza isso não é a melhor forma, nem é a única. O outro que a gente falou também é sobre crimes no mundo digital, né? Que muita gente fala que a internet é uma terra sem lei, uma terra de ninguém. E aí isso é outra coisa que é fake. A gente também trouxe aqui a questão que apareceu muito, que era a relação desses jovens com as abordagens policiais. Todos eles falavam sobre tanto a abordagem policial quanto da guarda municipal, né, que eram abordagens truculentas. Eles diziam, assim, em Potos Carvalhos acontecem assim, mas em outros bairros de gente rica isso não acontece. E aí a gente trouxe também sobre essa questão de abordagem, a ideia de mostrar o documento de identidade e tal, que eles tinham essa dúvida, e aí a gente também trouxe isso na ideia de fato e fake, né? Sobre somos ou não obrigados a sair, portar documento por força da lei. A gente sabe que é um hábito por outras questões históricas do país e cultural, mas não necessariamente por força da lei. Então, essa aí, né, é a versão, a segunda parte da cartilha, digamos assim, onde a gente trata de violência contra a mulher, do fato e fake e desse conceito de segurança pública. Eu vou interromper o compartilhamento dessa parte para apresentar o verso da cartilha agora para vocês. Aí, agora, está subindo aí, acho que foi, está indo, estou apresentando a tela. Chegou aí para todo mundo. Nesse lado, né, a gente tem aí a parte da capa, especificamente dito, né, o manual da segurança pública para a juventude, e uma coisa muito importante, né, que se outra pessoa do Fujuca, nesse caso aqui nós temos onde José Henrique, que agora não vai poder trabalhar, mas onde José Henrique ele deu a contribuição dele, né, que é a questão de racismo e violência, racismo e segurança pública, que são duas coisas que estão interligadas. Então a gente fez uma aba falando
sobre essa questão, né, de seletividade penal, seletividade judicial, que essa seletividade ela é baseada no esquema raça-classe. Então, a gente fez questão também de falar sobre isso. E para fechar a cartilha, o em caso de, né? Como a gente falou já nos conceitos da segurança pública, a gente falou nas questões relacionadas ao gênero e à violência e à raça. Agora, a gente precisava mostrar a essa pessoa que está lendo a cartilha onde buscar. Então, é aí que tem essa aba de em caso de. Aí, os tipos penais, né, que apareceram lá na conversa, que, obviamente, não com esse nome, tipos penais, mas aquilo que mais os estudantes falavam e que a gente identificou como sendo tipos penais, né, que a gente colocou aí como crime, que é o roubo, furto, agressão, a quem recorrer. Se a gente não vai fazer sozinho, a quem recorrer? Aí a gente recorre aí à Polícia Militar, que o número é 190. Mas se o caso é de depredação do espaço público, como saiu de lá, a gente recorre a quem? A gente recorre à Guarda Municipal. E assim, sucessivamente. A criança e adolescente em situação de risco, a gente vai recorrer a quem? A gente recorre ao Conselho Tutelar, violação de direito, ao CRAS. E se o caso for de assédio moral na escola, ou de qualquer tipo de assédio na escola, a gente procura quem? E aí tem essa aba de em caso de. Então, o documento da cartilha, ele é basicamente isso, né? Dá uma visão geral sobre os problemas, mas não ficar só nessa de reclamar. Tipo, a gente, vocês têm esse problema, mas fica nisso. Não, a gente quer também pensar em como superar. E a gente supera sabendo onde buscar, né? A gente tem direitos, mas a gente também tem os nossos deveres e a gente tem a quem recorrer. Muitas vezes não se sabe a quem recorrer. Um dos maiores problemas da nossa juventude é não saber, não ser educado nem na escola, nem na família, nem na igreja, nem em outros espaços a quem recorrer. E aí a gente queria também mostrar a quem recorrer. E é por isso que é tão importante que vocês que são pré-candidatos, vocês que são professores, educadores, de uma forma geral, estejam também por dentro dessa cartilha, né? Que possam se comprometer com isso que tá posto, com essas demandas da juventude e também como encaminhá-los, né? Então, essa é um pouco da visão geral da nossa cartilha e agora a gente fica aberto aí para quem quiser fazer perguntas, fazer considerações, construir pontes entre o que foi produzido pelo FUJUCA e como a gente pode levar. Para começar, Manina, né? Manina que é do centro, o centro que está... A gente já tem Sérgio inscrito aqui no chat. Vocês, inclusive, podem ir colocando aqui no chat as inscrições. Vamos abrir com Manina, que o centro está nesse apoio do FUJUCA, né? Desde a formação, nesses temas de violência e gênero, o centro sempre oferece essa formação para o FUJUCA. E aí, Manina? Olá, Matheus. Que explanação massa você fez, né, da cartilha. E cada vez que a gente vê essa cartilha, a gente vê o primor, o carinho a partir da fala e da construção com que ela foi feita, né? Deixa eu aproveitar também, lógico, e dar uma boa noite para as meninas e meninos que estão aí conosco nessa sala, nesse momento tão especial e tão importante, porque essa cartilha que foi pensada com tanto carinho, que foi pensada com uma metodologia muito avançada, né? Porque é a metodologia científica somada a todo esse processo do construir junto, que é muito dentro no campo de Paulo Freire, né? E com uma abordagem também, em particular, no campo feminista, né? Trazendo à tona as questões das mulheres e também na questão racial, na questão de classe, e tudo isso dentro desse linguajar que foi produzido a partir dessa troca direta com alunos e alunas, como você bem colocou na explanação. O que é importante a gente, enquanto Centro das Mulheres do Cabo, dizer
que cada grupo que surja, cada fórum que seja criado para defender os direitos, né, humanos da juventude, da criança, das mulheres, enfim, é uma conquista para a sociedade como um todo. Por isso eu quero dizer que essa cartilha, esse manual de segurança pública para a juventude é uma conquista para a juventude do Cabo, e é uma conquista também para a juventude do estado do Pernambuco e do Brasil, porque ela foi pensada de uma forma tão carinhosa, e os dados que ela traz são, assim, diretamente sentidos pela juventude. Você começou a sua fala, infelizmente, é uma dor que a gente carrega, de saber que ainda estamos nesses patamares de violência contra a juventude no município. E a gente lembra logo no início, quando a gente saía às ruas para reivindicar direitos, inclusive num momento crucial do município do Cabo de Santo Agostinho, em relação ao assassinato da população negra e da população negra jovem, a gente viu que nos espaços da cidade não existia a fala da juventude. Nós mesmas, quando fomos para as ruas, que a gente conseguiu, naquele momento, incluir, inclusive, representantes das igrejas, dos partidos políticos, da própria gestão, estava todo mundo lá, mas na hora de falar, a gente se deu conta que éramos nós. Então, como você bem colocou, a gente se sente muito feliz de ter colocado também esse nosso carinho, esse nosso olhar para a construção. E como é bom perceber que o Fórum, né, da Juventude do Cabo, que o FOJUCA, a cada dia cresce mais e se firma num movimento, numa referência para a juventude do Cabo. Tanta coisa foi feita e essa cartilha vem realmente também se somar a todas essas ações, porque uma das grandes características que eu vejo do FOJUCA é justamente mostrar para o poder público que quando se tem vontade, se faz. Que é muito importante, sim, ter orçamento. E aí o FOJUCA desmascara para as políticas públicas, principalmente quem está na gestão, de que é falta de orçamento. Não, é falta de vontade pública. Imagine com um orçamento direcionado para a juventude, o que essa turma não faria, né? Esse manual vem ao encontro, porque ele foi produzido por jovens, né? Por estudantes, com todo esse cuidado do FOJUCA, de estar perto, de estar vendo e ouvindo e concretizado. E a maneira como ele foi feito, a partir também do visual, que já agrega também um outro valor para essa juventude, que também se reconhece, né, com autoestima, porque esse negro e essa negra que está aí, como bem colocou o Matheus na apresentação, as pessoas se sentem representadas, a juventude se sente representada. Então, num município onde não se investe na juventude, onde a violência perpassa principalmente os bairros mais periféricos, onde a população negra é massacrada diariamente, onde não tem oportunidades de trabalho, não tem oportunidades de profissionalização, não tem as oportunidades de ter políticas públicas no campo do esporte, do lazer, da cultura, que é tão intensa e que a gente vive um momento tão calamitante em relação ao município, dentro dessa área também, é muito importante ter um manual, né, que vai contribuir para o empoderamento dessa população, que vai dar condições para que essa população jovem possa também saber onde recorrer os seus direitos. E, em particular, quando fala sobre a violência contra a mulher, parabenizar, porque a lei da importunação sexual é uma lei bastante recente, e no tu fazer e no trato, vocês tiveram todo o cuidado, inclusive, de levar essa temática para
a sala de aula, para que essa construção também de desconstruir o machismo, essa cultura patriarcal, essa cultura onde o homem, o namorado, o pai, o irmão, acredita que tem o poder e trata os nossos corpos como se objeto deles fossem. Essa cartilha também traz essa grande contribuição ao movimento feminista, essa grande contribuição aos direitos humanos das mulheres e essa grande contribuição para a construção de relacionamentos que sejam baseados no respeito e não na exploração e no abuso e não na violência contra a mulher. Então, dizer da nossa satisfação imensa de estar aqui juntamente com vocês, mais uma vez, celebrando essa conquista e também vendo as possibilidades da gente estar ampliando esse conhecimento dessa cartilha para outros jovens que não tiveram ainda o acesso a ela. Dizer que a gente se sente honrada estar aqui em nome do Centro das Mulheres do Cabo, a gente fica muito gratificada e feliz. E cada vez mais a gente sabe que esse é um ponto e outras coisas mais virão para que o FOJUCA possa cada vez mais exercer a sua cidadania. Dizer que orgulho é pouco, a gente ama vocês. Beijos. Obrigado, Manina. A gente também. Antes de dar seguimento aqui, eu queria falar para vocês que está participando com a gente aqui uma galera muito boa que se chama Regulando Narrativas, que é um projeto de três jovens daqui do Cabo, que é Adonias Romélio, que estudam História na Católica, e de Mariana, que faz Ciências Sociais na UFPE, e eles estão sempre debatendo História, Sociologia e Religião. São 3 jovens estudantes protestantes e que estão fazendo esse debate na cidade. É um projeto novo e que ontem lançaram, vocês podem até procurar no Instagram deles, ontem eles lançaram esse estudo aqui sobre violência doméstica durante a pandemia. Tá um negócio lindo, assim fica ruim de ver porque tá espelhando a luz, mas tá muito bonito, então vocês procurem lá depois no Instagram, Regulando Narrativas, e, inclusive, Manina, o centro, se quiser fazer repost e tudo mais, eu até indico. Eu acho que foi, inclusive, escrito por Mariana. Ficou muito bonito, tem dados científicos, tá massa. Então, já penso no Rádio Mulher, Rádio Mulher. Olha aí. Então, por favor, agora o Coronel Sérgio. Matheus, perdão, eu poderia fazer um complemento super rápido? Pode. Porque, assim, a gente sabe que dentro desse campo da parceria, no momento atual que a gente vive, é muito importante. Eu estou sem utilizar a câmera, né? Deixa eu abrir aqui a minha câmera, que eu me empolguei para falar, porque é muito importante nesse momento em que a gente está nessa situação de pandemia, tendo que ficar em casa, onde essas dores de convívio, né? Jovens meninos e meninas gostam de estar na rua, de estar fazendo as coisas, e a gente sabe que dentro dessa caminhada, as parcerias, quem acredita na gente é muito importante. Então, eu aproveito essa oportunidade também para parabenizar a Visão Mundial por ter feito, não é, essa convocação para a juventude também enviar seus projetos e também, assim, valorizar e agradecer toda essa construção que tem sido feita. A Visão Mundial, durante um período muito grande, foi uma grande parceira do Centro das Mulheres do Cabo, relacionada à questão dos direitos da criança e do adolescente, no acesso à creche. Então, as metodologias usadas, foi um período muito longo, e eu quero parabenizar essa oportunidade que está sendo dada, desse apoio, porque imagine a juventude, quantos sonhos foram possíveis a partir desse lançamento, né, desse edital, e que o FOJUCA teve a felicidade de ter, né, o seu projeto aceito, e hoje a gente está aqui mais uma vez, celebrando e socializando essa conquista. Então, o Derek, que está aqui, né, representando a Visão Mundial, nossa gratidão também e os nossos parabéns. Obrigada, viu? Desculpa aí. Valeu.
Agora, por favor. Acho que a gente não está conseguindo ouvir. Agora, ficou melhor? Ficou melhor. Pronto. Boa noite, meu nome é Sérgio Rodrigues, sou coronel da Polícia Militar e atualmente eu estou na reserva remunerada, saí da polícia há uns 3 anos, mais ou menos. Nós, durante os últimos anos em que estivemos na polícia, nós criamos um programa que eu acredito que alguns de vocês devem ter tomado conhecimento, que é a Patrulha Escolar. Então, foi um projeto que nós criamos no ano de 2000 e que serviu de modelo para todo o país, inclusive foi um dos programas que a Unesco abraçou e recomendou para os 27 estados do país, a partir dos projetos que ele desenvolvia e que era disseminado nas escolas. Então, a partir da Patrulha Escolar, outros projetos a nível internacional, como o PROERD, que acho que alguns talvez tenham tomado conhecimento também, que é um programa de educação e erradicação das drogas, nós também o trouxemos aqui para Pernambuco, junto com outros projetos na área social, sempre que envolvia segurança pública, escola, comunidade. Então, esse tripé, ele é muito importante, e eu fiquei muito feliz quando eu vi esse trabalho de vocês, que o Eulis nos convidou, falando dessa cartilha que vocês tinham construído, e com certeza ela vai estar ainda em construção, porque, na verdade, a gente nunca para, né, num processo como esse, que envolve segurança, que envolve educação, e achei muito importante essa visão de dentro da faculdade, ela ser trazida para a comunidade, ser trazida para as escolas e ser compartilhada com todos aí do Cabo, e é como bem colocou a professora, não é só o Cabo que se beneficia, é toda uma comunidade do seu entorno, é todo o estado de Pernambuco, e são trabalhos que eles repercutem e reverberam no país como um todo e para fora dele, porque são modelos, são exemplos a ser seguido, e é importante essa construção que vocês fizeram ter sido coletiva, porque eu só acredito em qualquer política pública, em qualquer projeto que envolva segurança, educação, saúde, bem como outros, desde que ele parta de um processo de escuta. E vocês deram escuta. Escutaram as pessoas que são mais vitimizadas dentro de um espaço escolar e dentro de uma comunidade, que vocês já citaram aí, e é importante a gente dar fala, dar voz às mulheres, aos negros, às mulheres negras, pessoas com deficiências. Então, nós temos uma grande parte da sociedade marginalizada, excluída de processos decisórios, excluída da capacidade de serem ouvidos. Isso que vocês fizeram é muito importante. É importante que, como você colocou, alguns que são pré-candidatos e pretendem continuar na questão política, onde ele vai ter que planejar, vai ter que programar, vai ter que discutir políticas públicas com a sociedade, dar essa capacidade ao povo de poder se expressar, de poder falar, coisa que, infelizmente, a gente vê faltar demais. Faltar demais nesse governo que está aí, tá certo? Infelizmente, nós temos um governo federal que não possibilita esse diálogo a nível de faculdade, a nível de escola, a nível de comunidade. E tivemos também em outros governos situações parecidas, mas é importante vocês continuarem essa luta de vocês, continuarem essa propagação da ideia de vocês. É importante vocês contaminarem outras pessoas com esse pensamento, e me coloco à disposição de vocês como um canal. Nós somos professor também, né? Sou mestre em Direitos Humanos pela Federal e faço parte do Centro Dom Helder Câmara de Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco. As pessoas até estranham quando eu falo isso. Um coronel de polícia fazendo parte de um Centro de Direitos Humanos dentro da Universidade Federal, pedagogo da Universidade Federal também. Então, é algo que nós temos essa visão e essa percepção que eu fico muito feliz. Você não imagina quando eu olhar o rosto de vocês aqui, todo misturadozinho, com várias cores, tudo jovem, acreditando nisso, tá certo? Acreditando, e nós não podemos perder essa esperança. Então,
Gostaria de ficar até o final, só que de 8h10 eu tenho aula pela minha Universidade Federal Rural de Pernambuco e eu tenho que estar acompanhando, tá certo? Não vou poder ficar até o final. Não sei se depois de terminar a aula se vai dar para dar uma entrada novamente, não sei como vai estar o nível das discussões, mas gostaria muito que depois o Eulis me passasse. Vou botar aqui o meu zap e telefones para contato, tá certo? Mas saibam que vocês têm um aliado, parabenizo a todos que estão envolvidos e contem comigo, tá certo? Gostaria de ouvir mais. A gente que agradece, né? É muito importante contar com agentes públicos, né, sobretudo nas forças de segurança, que tem outra visão, tem a visão que é a visão que a gente trouxe nessa cartilha que o FOJUCA tanto trabalha, né? A segurança pública cidadã, que com a participação da juventude e que a gente consiga construir novos paradigmas. A gente também fica muito feliz. Mário Cleiton, por favor. Boa noite, Matheus. Está me ouvindo bem? Alô, Matheus, você me ouve bem? Ouvindo. Ótimo. Sim. Quero dar boa noite a todo mundo, né? O Wagner, que está aí, o Matheus, o Coronel Sérgio Rodrigues, a minha esposa Ana Catarina, Ana Teixeira, o Derek, Domingo Sávio, companheiro Domingo, nunca mais te se viu, estou com saudade de você, a Laine, o Eulis, companheiro Eulis, Exilva, o Fagner Barroso, Glauber, Jaciton, Lorena, a Manina, que fez uma fala brilhante, né? Regulando narrativas, que esse coletivo aí que o Matheus falou, eu vou acompanhar vocês no Instagram com certeza. Robson Costa, o Rômulo, meu amigo companheiro Rômulo, a Cíntia e o Sérgio. Me senti muito contemplado aí pela fala da Manina e assim até fiquei emocionado com a fala do Coronel Sérgio Rodrigues, quando ele disse que realmente é difícil a gente ter hoje na sociedade, né, um coronel PM com a percepção social e política tão aprofundada, tão técnica, né, e tão social como ele tem. E também é surpresa, coronel, digo de verdade, tê-lo como mestre em direitos humanos e saber que o senhor representa aí, dentro de um estado hoje policialesco, né, tem um representante, né, de uma força policial tendo essa opção tão humana, né, das relações institucionais, das relações de poder e das relações jurídicas. Eu, na verdade, Matheus, eu fico muito feliz de estar participando desse coletivo aqui, desse debate, né? Eu te agradeço, a minha fala é mais de agradecimento, né, pelo convite, né? Eu estou me sentindo privilegiado, são 20 pessoas privilegiadas aqui em ter tido a oportunidade de escutar essa fala. Eu não fico surpreso por esse trabalho, porque eu conheço muito bem o trabalho de vocês, o FOJUCA, conheço muito bem o coletivo que compõe o FOJUCA, aí o Fagner, você, o Eulis, o companheiro Zé Henrique, que está caindo e voltando, acho que ele está no ônibus, está dando problema de sinal. Eu conheço muito bem o trabalho desse pessoal, de vocês que fazem o FOJUCA, né? É importante demais a existência, né, e a colaboração do Centro das Mulheres do Cabo nessa produção desse material tão importante. E eu acho que a forma realmente de fazer as transformações sociais é essa. Né? É dialogando com efetivamente quem é o objeto final das políticas. Né? Vocês que são de um fórum específico voltado para políticas públicas, para a juventude, não me surpreenderia que tivesse um trabalho tão brilhante como esse, que como tudo que vocês produzem é muito bom. Eu sou um fã do trabalho que vocês fazem. Né? Também quero parabenizar aí o pessoal do Regulando Narrativas, né? Muito importante ter um grupo. Eu entendi que eles são protestantes, é isso? Isso é muito importante, né? Um grupo de jovens protestantes fazer um debate político hoje na nossa sociedade sobre história, sociologia e religião, né? Porque a gente está vivendo um momento muito complicado, né, dentro da sociedade, né? De um extremismo em todos os seus conceitos, né? E é muito interessante, eu vou acompanhar vocês, saber que existem jovens que estão fazendo esse debate, estão fazendo esse diálogo, porque eu acho que é só através, como o coronel bem falou, é só através do diálogo, é só através dessa construção coletiva que a gente efetivamente pode levar uma transformação para a sociedade. Né? E assim, eu vi que esse material, até então, é um material virtual. Né? Eu não sei, Matheus, se isso vai se transformar em também um material físico, impresso, porque eu acho interessante, tá aí, né? Maravilha, não sei, eu pensei que fosse pegar algum material, porque eu acho interessante, de repente, né, haver algum trabalho de panfletagem nas escolas para tornar isso público, porque tem muita informação de conteúdo aí que eu achei interessante, como quem procurar, né? Afinal, os jovens que sofrem violência, né?
as mulheres que sofrem violência, a quem procurar. Porque o maior problema hoje das pessoas é saber qual é o aparelho que o Estado tem para poder protegê-las. Né? Porque quem é preto e pobre no Brasil é aquele velho PPP, né? Preto, pobre, puta no Brasil. Né? Não tem direito, já tem seus direitos tolhidos, reprimidos, né? E não conhece sequer a estrutura que o Estado oferece para poder se proteger de opressão. Né? Então, achei muito interessante. A cartilha como um todo é muito boa, muito interessante, né? Uma cartilha com base científica, né? Não poder ser diferente com tanta gente capacitada aí, mestres, estudantes de mestrado, graduandos, graduados, não poderia ser de outra forma. Tem metodologia nesse material, que isso é muito importante, que não fica no achismo, fica dentro de dados, e é sempre bom a gente se orientar em cima de dados, informações concretas da realidade social, então isso eu achei um fato muito importante. Mas eu acho também mais importante é tornar isso algo alcançável pela juventude, né? Porque, muito embora a gente saiba que hoje o campo das mídias sociais, das redes sociais, é um campo vasto, né? Mas também não está tendo atividade em escola, eu até pensei em panfletagem em escola, mas não tem atividade em escola. Mas pensar numa forma de tornar, não sei se vocês estão pensando nisso já, tornar esse material algo físico também para se fazer panfletagem nos bairros, nas entidades, porque esse material é um material de um conteúdo muito importante que tem que ser divulgado, não só para os jovens, também para os pais dos jovens, porque essa linguagem que vocês usam, né, essa identidade visual que vocês dão ao material é muito característico dos jovens. Por exemplo, eu relato o fato, eu tenho um jovem de 17 anos na minha casa e um de 20. Por vezes ele tem conflitos, que é natural, são conflitos geracionais, porque de repente eu não entendo o timing deles, ou então a linguagem com as quais eles se comunicam, porque isso aí é natural. Assim foi assim na minha geração com os meus pais, a minha forma de me comunicar é diferente, eu tenho certeza que foram dos meus pais com os meus avós, e isso é natural, isso faz parte da evolução do ser humano. Então, de repente, eu acho que essa carteira tem que chegar de forma mais massiva, eu não sei qual é a forma, qual é a metodologia, o modelo que vocês vão usar para tornar isso mais público. O Instagram é uma ferramenta boa, mas eu acho que o WhatsApp também é uma ferramenta que tem uma capacidade de divulgação muito grande, mas o material físico também é aquele que fica ali na cartelinha, você, a hora que quiser, você vai consultar. Bem, no todo é isso. E assim, mais uma vez, eu quero agradecer, né, o convite, tá? Fiquei lisonjeado, eu tinha uma outra agenda, como eu te falei, né? Desmarquei para estar aqui, porque eu achei muito importante essa pauta, né, como todas as pautas que vocês apresentam e defendem. Eu disse, não, vou escutar o que me tem para falar, que eu sei que aí vem coisa boa, e vem coisa importante para ser debatida e para a gente ter uma percepção diferente da nossa realidade de mundo, numa cidade, viu, Coronel? Que o senhor deve saber, né, e com certeza a Manina do Centro das Mulheres e o pessoal aí do Fojuca, na representação do Matheus, sabem. Não sei nem se o Coronel ainda está por aqui, né? Principalmente o material disso numa cidade que ela tem a estatística, né, tem o prêmio de ser a cidade mais violenta, né, para jovens entre 15 e 29 anos, né, cidades com mais de 100 mil habitantes. O Cabo, ele, como todos nós aqui devemos saber dessa informação, o Cabo é a cidade que é a cidade mais violenta para esse grupo social, né, jovens entre 15 e 29 anos, que além de ser jovem, a gente sabe que também essa mazela social, ela também tem cor e setores da sociedade. Então, no mais é isso, sabe? Eu quero parabenizar pelo trabalho, eu quero depois dar uma lida com mais calma nessa cartilha para fazer uma análise mais... Eu quero estudá-la, na verdade, porque daí tem que ter muita coisa que eu tenho que tirar para avaliar como é que eu posso trabalhar isso mais na frente, no futuro, se Deus quiser. E, assim, parabéns. Parabéns, Manina, parabéns ao Coronel Sérgio pela fala, parabéns, Matheus, pela condução, e parabéns a todos aí. Eu tenho certeza que isso foi uma construção coletiva. Então, de repente, tem alguns anônimos aí que não apareceram. Mesmo anônimo, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, pelo trabalho que vocês realizaram. É isso aí, Matheus. Obrigado pela oportunidade. Matheus, só respondendo... Licença, Matheus. Vai. Só respondendo o camarada Mari Clayton, a nossa ideia inicial é justamente ter a cartilha em formato físico, né? Em formato de cartilha, realmente, não só virtual, mas... Infelizmente, estamos num contexto de pandemia ainda, então não é possível fazer isso. E a nossa ideia é justamente voltar às escolas, né? Porque como a gente se preocupou em a construção ser feita dentro da escola, com jovens que estão nessa faixa etária, a nossa ideia é que as cartilhas cheguem na mão deles também. Então, é voltar para a escola, tanto em formato de cartilha quanto de pôster, e ficar nessas escolas para que
a palavra seja disseminada e a informação seja passada, né? Como o Glauber te adiantou a resposta, né? Esse lançamento ele não seria virtual. A gente hoje estava marcado para estar na rua, com o show, com a distribuição. A cartilha já está na gráfica, mas infelizmente a pandemia brecou. Mas já está tudo encaminhado, está na gráfica, só esperando o start para poder levar para a rua. E agora, passar a palavra para ele, que se vocês não conhecem, semana passada foi eleito como uma das 5 personalidades cristãs do Brasil para ser seguida, para entender cristianismo e direitos humanos, que é um cara daqui, de Pernambuco, que é o nosso amigo cientista social também, Derek, que a gente já se conhece aí de outros carnavais. Derek, vai lá. Coisa boa, meu amigo, coisa boa. Tá me escutando direitinho? Eu sempre fico tentando, porque tem fone que pega, tem fone que não pega, mas vamos lá. Coisa boa, galera. É muito bom estar aqui. Dar boa noite a todo mundo primeiro. Eu fiz uma fila aqui, porque senão eu me perco e as ideias vão, né? A cabeça da gente, eu acho que cientista social se perde muito nas ideias e fala muito, tem hora e aí se perde. Mas a gente vai seguindo. Mas, enfim, boa noite a todo mundo. Eu acho que agradecer, sim, principalmente, por exemplo, as palavras de Manila, né, para a Visão Mundial, que é parceiro, o Centro das Mulheres do Cabo. É um parceiro antigo, assim como outros que a gente tem aí no Cabo, e a admiração pela que a gente tem dos movimentos sociais no Cabo, da sociedade civil, né, no Cabo, feito o pastor Ivaldo, com a Igreja Anglicana de Jesus de Nazaré, o trabalho que ele desenvolve, figuras potentes e que a gente também tem contato, feito o Divino, o Grão, e uma série de galera, assim como o trabalho incrível que o Fojuca já tem, que a gente pôde ter a oportunidade de desenvolver esse projeto, que foi muito rico e, assim, se desenvolveu de uma forma muito independente. É o que a gente muito desejava também, dando só a estiga, mas depois desenvolva e sigam, porque a gente acredita muito nesse potencial da juventude, né? Então, eu estou muito feliz pelo resultado do projeto, porque foi um projeto desenvolvido junto com o Fórum Popular, né, de Segurança Pública, que a gente levou a formação, e para essa formação, como o Matheus muito bem explanou, já falou, o Fagner também falou um pouco, foi desenvolvido uma formação, e nessa formação estava o Fojuca e outros 3 grupos, e aí a gente teve uma proposta para esses grupos, deles colocarem os projetos, e a gente teve 4 propostas de projetos, e aí o do Fojuca passou junto com o do Coletivo Tururu, que é um outro coletivo muito potente ali de Paulista, sobre comunicação popular, o engajamento da juventude, a participação social, o controle social também. E aí desenvolveu um projeto muito bacana por lá também, que foi sobre violência contra a mulher, Marias Empoderadas. E eu acho que vale, e a gente ficou muito feliz com o resultado, porque foi um processo muito intenso e feito pela juventude. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, dentro da organização, dentro dos espaços, onde eu puder. Enquanto eu for jovem, que eu tenho 28, eu estou quase terminando, mas depois que eu não for jovem, eu vou tentar lutar por esse espaço também, porque é esse engajamento da juventude e não precisando da voz da juventude, mas colocando a juventude no espaço que é de direito dela. Não só no espaço consultivo, não só no espaço onde a gente faz pesquisa, onde a gente coloca a juventude pontualmente dentro de um processo, mas de onde a juventude está desde o começo até o final executando junto, decidindo junto, construindo junto, propondo junto. Acho que o grande desafio foi feito, que o desafio era popularizar a segurança pública, a linguagem da segurança, e como o Mari Clayton falou, e a Manila falou, e o Coronel também falou, a linguagem está simples, a linguagem está contextualizada, a gente consegue ler a cartilha, a gente consegue conversar com ela na praça, seja com o vizinho que tem uma idade ali entre 15, mas seja com um jovem também que tem uma idade de 23, que está na faculdade, ou então aquele jovem que já é pai de família. A gente consegue atingir vários públicos. Eu acho que é esse o grande desafio. Não só o desafio do Fojuca, do projeto, da visão, meu pessoal, de Matheus, com certeza que eu tenho certeza que também é um projeto dele pessoal, mas do fórum, de a gente tentar popularizar a linguagem para tentar alcançar ainda mais gente e tentar desconstruir essa lógica engessada que tem, que a segurança pública é mais polícia na rua e que o único caminho é a repressão, né? Mas a gente está aí para mostrar que existem outras alternativas, mostrar principalmente que a juventude constrói, que
que a juventude propõe, que a juventude é organizada e que ela está pronta para debater e para decidir sobre questões que têm relação direta com a vida da juventude, principalmente com a juventude do Cabo. Essa cartilha, ela me alegra muito e estou muito contemplado com as falas anteriores por causa disso, porque o Cabo é um território extremamente vulnerável para um público muito específico e onde é muito negligenciado pelo governo, né, municipal, onde é meio colocado de lado do debate, a participação da sociedade civil como um todo, não só da juventude, né, e a gente precisa bater mais nessa tecla e também reafirmar esse espaço. Então, eu estou muito, muito feliz e, assim, para não ficar repetindo o que os outros companheiros e as companheiras falaram, e eu estou muito contemplado, parabéns, eu acho que, eu ia até fazer uma pergunta, mas o Mário Cleiton já fez, e o Glauber já respondeu, eu já estou feliz por isso também, porque, além disso, o que é que vem depois e como é que a gente pode colaborar para o depois, né, seja com a organização, seja a gente mobilizando nossos amigos, nossos pares, nossa família, de como é que a gente pode mobilizar as pessoas para trazer essa nova compreensão, uma compreensão de que a segurança pública se torna acessível para qualquer um, e de que a gente pode estar discutindo isso. A gente vem na luta aí muito grande com o fórum, a gente parou um pouco por causa da pandemia, ninguém esperava a pandemia, mas a gente vem na luta com o fórum, tentando construir algumas narrativas e contranarrativas para a política de segurança pública do Estado, que é o Pacto pela Vida, e a exclusão que a sociedade civil tem tido, né, nesse espaço. Criou-se aí, e aí talvez alguns nem saibam disso, porque isso foi muito no miudinho, mas a gente está se organizando para tentar fazer uma frente a isso. Já foi criado o Conselho de Segurança Pública do Estado, onde a sociedade civil foi deixada de fora, né, e está tendo um processo no Ministério Público, a gente está tentando acompanhar, para botar mesmo a SDS na parede e dizer assim, meu Deus, vocês não aprenderam ainda. A gente está aqui tentando dialogar, a gente está colocando, a gente está avisando que a violência vai aumentar se continuar pelo lado da repressão, né, e de mais polícia, como tem aumentado. Esse ano já aumentou, comparativo com o ano passado, já tem aumentado o número de homicídios, e aí a gente parece que bate na mesma tecla, mas o pessoal não quer dialogar, mas então a gente usa os mecanismos de controle para isso, e aí o Ministério Público está aí para isso, e a gente tem batido junto com o promotor Wester, para tentar ver o que a Secretaria diz e a gente tentar avançar nessa construção. Mas enquanto a gente não constrói de forma mais direta, vamos dizer assim, no Estado, a gente tenta e a gente vai por vias, né, de que dá. E aí esse projeto mostra muito quais são as vias alternativas que a gente constrói independente do Estado, independente do governo, que não quer dialogar e de que a gente fica batendo na mesma tecla. Mas que a gente está disposto, porque no fim a gente quer a mesma coisa. A gente quer mais segurança, a gente quer menos violência, né? A gente só precisa entender de como é que a gente vai chegar nesse ponto e como é que a gente vai chegar nesses caminhos de forma com a participação da sociedade civil e com o diálogo, com a construção que seja paritária, e não apenas de fantasia ou consultiva. Mas é isso, parabéns pelo material, eu espero que a gente possa trabalhar ele não só no Cabo, ele vem do Cabo e vem de uma potência muito grande, porque é o Cabo, é do Fajuca, então é muito lindo isso também, mas que possa alcançar outras juventudes no Estado e no Brasil. Contem comigo para explorar os contatos que a gente tiver aqui em Pernambuco, no Brasil, no Nordeste. O Fórum do Popular no Nordeste está aí, tem o Fórum lá da Bahia, tem o Fórum do Ceará. Vamos trabalhar essa cartilha em outros territórios também, fortalecer vocês também, porque vocês precisam ser fortalecidos nessa luta aí no Cabo, que vem construindo, é uma construção histórica e de muito respeito, e quem não reconhece isso, não conhece a história de vocês e está ignorando toda essa construção e esse acúmulo de expertise de vocês nas políticas públicas de juventude aí do município. Mas é isso, eu poderia ficar discorrendo palavras de carinho e admiração para vocês e para tantos outros que estão aqui, e o carinho e o amor, além, né, como o Morinda falou, o carinho às vezes é pouco, o amor que a gente tem por vocês, de estar nessa luta, de estar nessa caminhada, compartilhando com vocês, é um prazer, de verdade mesmo. Obrigado pela oportunidade de poder contribuir pela visão mundial, onde eu hoje estou. Se outro, no futuro, tiver em outro lugar, continue contando comigo. É isso, a gente está junto para construir novas alternativas aí. Abraço, galera. Valeu, Derek. Estou até aqui com a camisa da campanha da Visão, eu sinto na pele. Logo agora que eu entrei. E agora, Rômulo,
Rômulo, que é um dos nossos pré-candidatos a vereador aqui na cidade. O cara também está na luta aí. Você me ouve bem aí? Você me ouve bem? Isso. Tá todo mundo ouvindo direitinho aí? Simbora. Cara, eu queria primeiramente agradecer muito a oportunidade de estar falando um pouco, mas principalmente estar ouvindo isso. Acho que o que eu tenho, pelo menos nesse momento inicial, vai muito na linha do que fala Mari Cleiton. Quero agradecer muito ao Fojuca, principalmente na pessoa de Matheus, não pela atuação dele dentro do coletivo simplesmente, mas pela lembrança no nome da gente. E a gente tem conversado hoje sobre a importância de participar dessa roda de conversa. Até, como o próprio Mari Cleiton fala, a gente, nesse momento de pré-candidatura, a gente é tendido, né? A gente é seduzido a estar na rua, atrás do voto, do sufrágio. A gente acaba falando muito, querendo levar muito nossa mensagem para a rua, que as pessoas escutem a gente. E isso acaba consumindo muito. E se a gente não tiver atenção, a gente acaba parando um pouco de ouvir, querendo só falar, levar nossa mensagem. E acaba esquecendo um pouco de ouvir. E eu acho que uma pausa como essa é importantíssima para aumentar nosso repertório, para tocar no nosso coração, aumentar nossa consciência, nosso senso crítico. Então, um momento como esse é uma parada estratégica incrível. E como o Matheus falou no começo do encontro aqui, eu tenho uma atividade de campanha, de pré-campanha, logo mais, mas eu não tinha como não participar dessa roda de conversa com vocês. Então, a priori, eu queria também, pela cartilha, parabenizá-la muito, imensamente, mas também não tem como ser diferente. Eu também tenho que, infelizmente, lamentar a necessidade de haver essa cartilha. Eu milito muito fortemente nas ações aqui na cidade do Cabo, principalmente voltado à causa animal e ambiental, e a gente fala muito aqui na cidade, entre os coletivos, que o sonho da gente é que se acabe a necessidade de haver uma ONG. Então, nesse caso, também eu acho que um sonho seria a não necessidade de uma cartilha como essa. É lamentável que a gente tenha a necessidade de precisar de uma cartilha que evidencie o que é óbvio. E como o próprio Derek fala, a linguagem dela, ela é muito feliz. Que a gente vê muito que na esquerda, por exemplo, a gente peca muito na linguagem. A gente acaba sendo muito acadêmico, a gente acaba se alimentando muito de palavras, de filosofia, de sociologia e esquecendo um pouco do popular, do linguagem popular, e acaba a gente não alcançando o coração das pessoas, não pela nossa falta de boa intenção, pela nossa falta de capacidade, mas porque a nossa mensagem acaba não adentrando no coração dessas pessoas. Eu fiquei muito preso ao que o Matheus falou no começo em relação ao afeto. Essa palavra me ficou muito na minha cabeça, porque vai muito de conflito ao que a política hoje federal prega, né? Matheus fala em relação ao afeto, a juventude nas escolas pregavam dentro de um pequeno núcleo, de um grande núcleo, a necessidade ou a urgência ou a única forma de resolver as coisas era na base da porrada, e a gente hoje, lamentavelmente, pelo chefe de Estado, é conduzido a algo ainda mais acentuado, que é a questão do bandido bom é bandido morto, que é um plus acentuado, muito mais grave. Esse tipo de pregação, como assim dessa expressão, ela acaba colocando, infelizmente, brasileiros contra brasileiros, né? E acaba que, nesse mesmo sentido, a gente, infelizmente, a polícia que mais morre, a polícia que mais mata, e aí um dado que pouca gente fala, mas que também é uma verdade absoluta, é que a gente tem também a polícia que mais se mata. Então, são dados lamentáveis, e não tenha dúvida de que isso existe muito por essa frase, que é tão fortemente pregada, do bandido bom é bandido morto. Essa é uma frase que faz com que, se o bandido sabe que a polícia está indo para matar, se quem está na ponta sabe que a polícia chegando, ela vai vir com força, com ódio, e vem para matar, então não tem para onde correr. Acaba que quem seria atacado acaba atacando. Então, isso é uma frase que coloca, infelizmente, brasileiros contra brasileiros.
Dentro do que Matheus fala, que ele também colocou no fim da argumentação dele, a questão da abertura para criar pontes, eu até cometeria a ousadia, Matheus, como na condição de um jovem militante de esquerda, de um partido comunista, mas também não tem como descolar da imagem do que a gente coloca, rotula como padrão, né? O homem branco, hétero, de classe média. Então, eu acho que é importantíssimo que nessa próxima edição, nesse plus da cartilha, o que quer que seja que venha a ser incrementado nela, a gente coloque a urgência de explicitar e de colocar no diálogo qual é o papel do homem branco, do homem hétero, do homem de classe média nessa luta antirracista. Porque não tem como descolar. Inevitavelmente, a violência, o extermínio, o tráfico, tudo isso que acontece de mazelas sociais deve-se à luta de classes. E acaba que essa luta ela se dá muito mais fortemente e cria preconceitos, fortalece, mantém preconceitos. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente contemple também e explicite qual é o papel do homem branco nesse combate ao racismo. Eu acho que é importantíssimo isso, porque tanta gente boa quer ajudar, tanta gente bem intencionada quer ajudar, mas muitas vezes fica fora de situado, desnorteado. Então, acho que é importante que a gente coloque isso, até para evitar aquilo que a gente usa o trocadilho, né? Para que a gente saia do lugar de falha e acabe entrando também no lugar, tendo um pouco do lugar de fala. Eu acho que é importantíssimo que a gente, se for inclusive usar isso como tema para uma futura reunião, eu me coloco à inteira disposição e tenho muito, muito a ouvir, muito mesmo a aprender com vocês. A fala que eu coloco aqui é muito mais um desabafo, uma abertura de coração do que falar algo que vocês nunca tenham ouvido. Eu acho que é muito difícil dentro de um coletivo aqui plural, mas muito capacitado. Inclusive, o Matheus me coloca numa saia justa quando me bota para falar depois de um cidadão que, numa frase só, o Matheus coloca o currículo dele 40 vezes na frente no meu, por exemplo. Então, eu tenho muito que aprender ouvindo de vocês. E eu, num debate desse, que eu até sugiro, eu queria que vocês humildemente refletissem sobre isso, para que a gente venha de forma coletiva, amadurecer e conscientizar pessoas. Tem muita gente que está fora dos grupos e quer dar uma contribuição, mas acaba ficando desnorteado porque não sabe qual é o seu papel no combate ao racismo, no combate ao preconceito de um modo geral. Na fala de todo mundo eu me sinto contemplado, sem dúvida. Eu queria dar minha contribuição breve para vocês, deixar um abraço para todo mundo, e eu espero que, para mim, pelo menos, foi o primeiro momento com vocês de forma coletiva. Conheço muita gente aqui de forma individual, mas em coletivo e de forma virtual é a primeira vez. Mas, havendo outros, pode contar comigo. E digo mais, né, que pode contar comigo. Eu me ofereço, eu peço muito para ter a oportunidade de falar um pouco, mas principalmente de ouvir vocês. A gente que é pré-candidato, a gente quer muito estar na rua, quer muito pedir voto, mas uma parada como essa é de um refrescor de ideia absurda, cara. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a vocês. Eu vou daqui a pouco sair, mas com o fone no ouvido e durante o percurso ouvindo a fala de todo mundo, tá bom? Beleza, Rômulo, valeu. Lembrar também que falou aqui no chat Lorena que faz parte, é uma das outras pré-candidatas, que está numa chapa coletiva, Lorena, José Henrique, que também é do Fujuca, e Joan, né? Então ela também está acompanhando a gente aqui, mandar um abraço para ela e passar a palavra para Eulis, né? Eulis, que é participante aí do Fujuca desde a construção inicial, também está pré-candidato esse ano, e vai lá, Eulis. E aí, meu filho, boa noite a todo mundo. Muito bom ver todos esses rostos aqui. Então, lembrar aí, né, Matheus, essa luta que tem uma infelicidade, né? A luta do Fujuca nasceu de uma infelicidade. Se colocasse na mesa, você quer que o Cabo seja a cidade violenta, vulnerável para os jovens, né, e sobretudo os jovens negros periféricos,
ou você quer que não exista o Fojuca, eu preferia que não fosse a cidade que mais matou jovens negros e continua matando, e a cidade mais vulnerável para quem vive na periferia. Aí a gente vê aí essa guerra acontecendo todos os dias. E lembrar, né, Matheus, o quantos sábados, e outros dias, quantas horas que a gente já gastou nessa luta. E eu acho que é extremamente importante. O momento de acordar, de cada um é diferente, e eu espero que muita gente que esteja participando, que saiba que essa luta é constante. Infelizmente, ela é constante aqui e vai continuar mais para frente. Então, se vocês conhecem jovens que querem se engajar, mande procurar o Fojuca, porque essa é a única, eu acho que é uma das poucas causas que ela tem fim por conta da idade, né? Então a gente deixa de ser jovem aos 29 anos. E aí a gente, óbvio que pode continuar a defender essa bandeira, mas perde essa credibilidade da questão da juventude. E isso precisa ser cíclico. A gente precisa levantar novas figuras, novas lideranças, novas pessoas que vão levando isso mais para frente. E aí, lembrar um pouco do que foi essa cartilha, né? A gente contribuiu na questão do fato e fake, e foi um negócio, vamos fazer uma cartilha e vamos colocar algumas informações, vamos criar, então, uma parte de fato e fake. Até teve um pequeno debate em relação a essa questão da identidade, né? E eu acho que até uma questão de medo por parte da gente, assim, de falar sobre isso. Eu acho que essa época do militarismo ainda é muito forte na nossa vida, né? E essa questão do portal documento, é isso, Manina. Então, essa questão do portal documento, né, que não existe nenhum amparo legal e a gente acaba por fazer por uma coisa que está sendo implícita pela sociedade, e a gente acaba convivendo com muitas e muitas coisas como essa. E eu acho que essa cartilha vem, né, para trazer luz a muita coisa, tanto as outras contribuições, né? Eu espero que o pessoal que contribuiu nos outros temas também falem um pouco, mas esse foi um tema muito bom, né, da gente falar. Essa questão da internet como terra de ninguém, né? Está sendo encarado como essa terra de ninguém. A gente já está vendo, inclusive, que tem algumas legislações já sendo feitas. É uma coisa que o pessoal achava que podia fazer de tudo na internet, né? E a gente esclarece também, né, que os crimes cometidos na internet, eles são e têm o mesmo peso que os crimes, né, cometidos fora da internet. E eu acho que vai ser muito bom quando isso começar a ser colocado, essa educação começar a chegar nas escolas. E uma coisa que foi construída com a juventude, né? A gente foi lá em Pontes Carvalhos, inclusive uma coisa para a gente, né, que no meu caso sou professor, vai ser professor universitário, o Zé Henrique aí, que está se formando, né, e tantos outros professores que tiveram aí, o Sérgio Rodrigues também, não sei se está ainda, enfim, a Lorena, que também é professora. Então a gente viu aquela realidade do que é a escola pública, os meninos inquietos, por conta de uma coisa muito simples, não tinha nem ventilador na escola. Então a gente teve esse choque também de realidade, isso acontece no CAB, e aí a gente acaba vendo do porquê que essa juventude é tão vulnerável, né? Que falta uma coisa tão simples, que é um simples ventilador na escola. Eu não vou me estender muito, esse tema é um tema que a gente vai vir debatendo há muito tempo, né? Quem quiser, né? Quem não conhece o Fojuca ainda, acho que as redes sociais falam muito sobre a gente, mas logo, logo a gente volta a se reunir. Como eu disse, é uma causa que, infelizmente, ela vai continuar, porque a vulnerabilidade social dos jovens do Cabo, ela ainda é muito frequente. Então, agradeço aí a oportunidade. Boa noite. Estou por aqui ouvindo. Acho que depois de Domingos é o próximo inscrito. Depois dele, a gente consegue abrir ainda uma fala, caso alguém queira, para também não tomar muito do tempo de vocês, né? Então, Domingos, que é músico profissional daqui do Cabo, conhecido nacionalmente, já foi da Filarmônica 15 de Novembro Cabense, também é educador musical, um cara que tem contribuições grandes na cultura cabense, tanto na luta pela política pública de cultura, quanto no fazer mesmo cultural. Então,
ele pediu aqui a fala, não sei se ele caiu. Não, estou aqui. Só estou sem imagem. Então, primeiro agradecer e parabenizar o FOJUCA pela iniciativa. A luta é extensa e são lutas que se entrelaçam, né? Essa coisa da militância pela cidadania cultural, isso está tudo entrelaçado, né? Com essa grande falta de esperança da nossa juventude, né? As coisas são subtraídas, os direitos são subtraídos numa forma de violência que é tão pouco falada, né? Quando a gente fala no furto de um celular, no assalto, no homicídio, no estupro, aí a gente aplica o conceito de violência, mas às vezes a gente deixa de colocar em relevo que a negação dos direitos básicos do cidadão é uma forma de violência que está no início desse ciclo, né? Então, quem está mais à margem da sociedade sente isso todos os dias, todas as horas. E isso é fator gerador de outras formas de violência. Mas, assim, saudando também os pré-candidatos que estão aí, né? Pré-candidatos e pré-candidatas aí, Mari Cleiton Vieira em nome dos pré-candidatos, Lorena Benjamin em nome das pré-candidatas, a gente vendo tudo isso que está sendo produzido e a qualidade do que está sendo produzido, a gente começa, né, a perceber isso, renova as energias da gente, Matheus, na possibilidade de enxergar uma cidade diferente, um espaço de convívio em outras condições. Nesse sentido, né, novamente eu agradeço o convite para participar desse encontro e me coloco à disposição do FOJUCA, não é? E dos outros grupos que estão aí engajados e comprometidos com a transformação desse quadro. Coloco a minha musicalidade à disposição, coloco minha voz à disposição, me coloco à disposição, porque a gente, de fato, tem que partir para cima, porque tudo isso é urgente, tudo isso é muito urgente, né? O grande fator, como eu já falei, de gerador dessa violência que a gente sente mais na superfície, né, que é a violência simbólica, que se estabelece de forma cruel na negação dos direitos, e, enfim, quando o cidadão perde a esperança, no sentido puro da palavra esperança, é quando as pessoas perdem a esperança que elas vão partir exatamente para os outros meios que estão ao alcance, né, na busca da sobrevivência e da subsistência. Então, parabéns a todos e, novamente, conte conosco, tá, Matheus? Um abraço. Obrigado, Domingos. Mais alguém se habilita, ou alguém mesmo do FOJUCA? Não, então acho que agradecer a todos vocês que participaram até agora conosco. Se alguém aí quiser falar, é só deixar no chat. Mas, nesse momento, então, como ninguém está se habilitando, eu quero agradecer a todo mundo, né? Candidatos, pré-candidatos, pré-candidatas, pessoas de instituições, de organizações, Manina aí que ensinou a Derek o segredo de ser jovem eternamente, é ter 3 jovens dentro de si. Então é isso, né? Ressaltar que a cartilha vai ser impressa, vai ter até pôster para sair descolando por aí. Por enquanto, vai ficar na bio do Instagram. Agradecer às meninas do FOJUCA, né? Elaine, que está aqui, Ana também, Heloísa, que não está trabalhando nesse horário, mas que deu também uma grande contribuição, e ela quem está fazendo essa ponte com a gráfica. Então, Heloísa, vai lá, menina. Somente eu quero, já que a gente está com uma sala, com as pessoas tão legais, tão interessadas em acompanhar o FOJUCA, uma oportunidade também, um convite que a gente faz, a partir do programa Rádio Mulher, que é de segunda a sexta, fazendo uma propaganda, mas na última sexta-feira de cada mês, o programa Rádio Mulher abriu um espaço, não é nem abrir espaço, a gente se sente até muito honrada de ter o FOJUCA, porque a gente viu a grandiosidade do engajamento e das lutas, né, do FOJUCA, e era preciso também fazer com que esse canal fosse aberto. Então,
já são 3 anos, Matheus, que Elaine, Dan, estou vendo que Jaciton, nosso querido Dan está por aí também, saudade enorme de você, grandalhão. E aí a gente abriu um espaço. Vou mostrar ele. Programa, um espaço do Rádio Mulher. E aí a gente, na última sexta-feira de cada mês, tem o Juventude Antenada, que é o programa de rádio feito pelo Fojuca, sempre trazendo pautas, né, da juventude, com jovens cabenses, enfim, que é maravilhoso. E a gente tem muito carinho e quer que essa parceria permaneça para sempre. Olha, minhas 3 jovens vão ter que durar bastante. É isso, obrigada, gente. Dan tá lá embaixo na telinha de Eulis. Olha aqui, amanhã. São 3 anos de juventude. Então, Glaubert, que caiu naquele horário, tá funcionando? Glaubert, passa a bola. Faz aí o fechamento. Bom, gente, primeiramente pedir desculpa por ter deixado o Matheus falando sozinho aqui. Meu celular não aguentou o peso da cartilha e ele quase foi para o espaço. Então, me sinto contemplado também com a fala de muitos companheiros de luta que falaram anterior a mim, como eu, Derek, enfim. E o sentimento é só de agradecer vocês que estão aqui, né? Porque acredito que todo mundo já está um pouco saturado desse formato de live e o nosso desejo é que a gente estivesse na rua agora lançando esse nosso projeto, que sempre foi feito pela juventude e para voltar para a juventude, né? Então, é triste que não podemos estar confraternizando juntos agora, mas juntos estamos, né? Não podemos estar presencialmente juntos, mas agradecer a todo mundo que participou, e é isso, gente. Nos acompanhe nas redes sociais, a gente está sempre produzindo, e vamos continuar produzindo. Junte-se a nós, fortaleça a nossa luta, porque ela não é fácil, é puxada, e precisamos desse apoio de todos os lados, né? Não só da juventude, mas fico muito feliz quando Domingos se coloca disponível, porque é justamente isso que a gente precisa, né? A gente precisa de todo o apoio possível desses líderes locais que se encontram no Cabo, né? Então, agradeço a Manina, Derek, todo mundo. Foi ótimo, gente. Obrigado por participarem. E vamos juntos, vamos à luta, né? Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, povo. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite aí para todos. Parabéns, galera. Falou. Eu.